Olá, seja bem-vindo à continuação da aula 5, parte 2. Vamos ver agora o segundo tipo de repetição a ser abordada nesta aula 5, que é a repetição com variável de controle. O que seria a repetição com variável de controle? É o chamado comando for, que em inglês quer dizer para. E qual é a sua sintaxe? Temos aqui o comando for, F-O-R minúsculos, sempre, abre parênteses e fecha, e entre os parênteses temos a inicialização, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula e a atualização. E entre as chaves, abrindo e fechando, temos os comandos, tais quais tínhamos com o comando while. O uso do comando for ele é extremamente similar ao uso do comando while, que é a repetição com um teste no início. E o funcionamento de ambos é exatamente o mesmo. Ambos realizam a mesma coisa, ambos têm a mesma semântica na linguagem em si. Só que a sintaxe dos comandos entre o for e entre o while, ela é diferente e tem diferenças fundamentais que veremos a seguir. O for, como podemos ver, ele concentra 3 etapas fundamentais em toda a repetição em apenas uma linha, que são inicialização, condição e atualização, as 3 partes separadas por ponto e vírgula obrigatoriamente. Vejamos que no while nós temos essas 3 partes, inicialização, condição e atualização, em diversas linhas ao longo do comando while, ao longo da repetição while. O for ele concentra essas 3 etapas em apenas uma linha entre parênteses. Então, olha só, inicialização do while é sempre feita fora da repetição. O valor inicial da variável da condição é dado fora da repetição, como nós vimos ao longo da aula 5. No for, essa inicialização é feita dentro do parênteses, logo após o comando for. A condição no for é a mesma coisa, dentro do parênteses, após o ponto e vírgula que vem após a inicialização. O while é a condição que nós vimos sempre entre parênteses. A atualização, novamente, o while geralmente é no final do comando while, antes da sua chave de fechamento, e o for, novamente, é junto da inicialização e da condição, separadas por ponto e vírgula e dentro dos parênteses. Então, nós podemos ver que o for ele concentra as 3 etapas fundamentais de uma repetição na mesma linha, ao passo que o while, as 3 etapas estão dispersas ao longo do código. Lembrando, o funcionamento dos 2 comandos, do for e do while, é exatamente o mesmo, mas a sintaxe tem modificações importantes, como podemos ver. Vejamos aqui um exemplo prático. Temos aqui uma variável chamada contador, tanto no while quanto no for. Vamos primeiro ao while para a gente entender melhor. Contador é inicializado com 0 fora do while. No for, como vimos, dentro dos parênteses. 0 e 0. A condição vem logo após o while, que é contador menor que 5. Ou seja, enquanto o contador for menor que 5, os comandos entre chaves serão executados. A condição no for é posta após o ponto e vírgula da inicialização. Temos aqui os comandos dentro do while, os comandos dentro do for. E a atualização no while vem no final, que é contador mais, que é um incremento em uma unidade da variável contador. No for, esse incremento ele é feito logo após a condição, ponto e vírgula, contador mais. Então, esse código e esse código aqui fazem exatamente a mesma coisa. Os dois têm o mesmo funcionamento. Só que a sintaxe, como nós vimos, ela é diferente e tem diferenças importantes que devem ser respeitadas. Quando então utilizar for e quando utilizar o while? O for ele é mais recomendável, então eu digo recomendável, não é obrigatório. Você pode usar o for e o while sempre que for apropriado. Não tem o mais correto e o mais errado. Mas é mais apropriado usar o for quando temos uma variável de controle, como aqui, por exemplo, um contador na condição. Ou seja, sabemos qual vai ser exatamente a variação
da repetição. Temos uma variável que controla a repetição, que no caso aqui é o contador. Sabemos que ele vai ser executado enquanto ele não chegar a 5. Então aqui ele vai de 0 a 4, já que a atualização é mais. Então ele começa com 0, passa a valer 1, 2, 3, 4. Quando ele for igual a 5, falso, e encerra a repetição. Tanto no for quanto no while. E quando usar o while? O while ele é mais recomendável quando nós temos nenhum valor de controle. Quando temos um flag, temos um valor que vai encerrar a repetição. Então, imagine, como nós vimos ao longo da aula 5, sequências numéricas que nós não sabemos o tamanho da sequência. Vamos ler vários números até que um valor, o 0, por exemplo, seja lido e encerre a repetição. Então, o while ele é mais indicado, não é obrigatório, ele é mais indicado para situações em que nós temos flag, um valor que vai encerrar uma repetição. E quando temos variável de controle, como é o caso aqui do contador, nós geralmente aconselhamos a utilização do for. Vamos ver aqui então um teste de mesa bem simples da utilização do for e que tem dados muito importantes. Temos aqui então um código bem rápido, tranquilo, que faz uma variação da variável i, vai de 1 enquanto o i for menor ou igual a 3, aumentando o i em uma unidade. Então começamos na linha 4, em que o i é lixo de memória, já que ele não tem nenhum valor associado a ele. Então vamos agora a um dado extremamente importante. Como que no for é feita a inicialização, o teste da condição, como que ele é feito e como que é feita a atualização. Então, vamos para a linha 5. O primeiro comando a ser executado no for é sempre o comando de inicialização. Então aqui a primeira coisa a ser feita antes do teste e antes do incremento é o i receber o valor 1. A primeira coisa a ser feita no comando for é a inicialização da variável da condição. E essa inicialização é feita apenas uma vez, apenas no início da repetição. Em nenhum momento a repetição vai colocar o i valendo 1 como valor inicial. Então aqui executamos a inicialização e terminou. Nunca mais vamos inicializar o i com 1. Seguindo, vamos fazer o teste. Vamos testar se o i é menor ou igual a 3. Por quê? Supondo o seguinte, que aqui nós não inicializássemos o i com 1, mas sim com 7, por exemplo. Aí iríamos testar 7 é menor ou igual a 3? Isso daria falso. Se é falso, nem entraríamos na condição, na repetição, e não executaríamos nenhum comando. No caso, o i vale 1, 1 é menor ou igual a 3, então o teste da condição é verdadeiro. E aqui, outra coisa importante, nós não seguimos já para a atualização. Primeiro nós executamos os comandos entre chaves e depois nós voltamos e atualizamos a variável da condição. Então aqui vamos imprimir o valor de i, e no caso vamos imprimir 1, está aqui na tela de impressão, e temos mais algum comando? Temos nada. Então, assim como o while, o for só termina na linha da condição. Então voltamos para a linha 5, aí sim, nós aumentamos o i em uma unidade, ele passa a valer 2, e testamos novamente se o i ainda é menor ou igual a 3. Como o i vale 2, o teste dá verdadeiro. Observe que nós não mais iremos mexer aqui. Essa inicialização, como o próprio nome já disse, é feita no início da repetição. Então agora nós vamos ficar entre a atualização teste e assim por diante, até que o teste dê falso e encerre a repetição. Então vamos lá imprimir o i é impresso com 2. Voltamos na linha 5 para atualização. O i o i passa a valer 3. Testamos. 3 menor ou igual a 3? Verdadeiro. Então fazemos tudo de novo. Imprimimos agora o valor de i, que vale 3, e voltamos na linha 5. I o i passa a valer 4. Aí testamos 4 é menor ou igual a 3? É falso. Se é falso, eu encerro a minha repetição, já que a condição deu falsa, e só me resta o return 0 após a repetição, encerrando assim o meu algoritmo. Na próxima aula, vamos ver o exemplo 1 para abordar o uso da repetição com variável de controle.